verso e fomos até o final. E hoje nós estaremos iniciando a exposição da carta de Tiago. Então, você que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa epístola, venha aos domingos de manhã, que nós estaremos fazendo a exposição dela todos os domingos de manhã, os domingos que eu estiver com a oportunidade de trazer a mensagem. E nós hoje iremos falar do verso 1, Tiago, capítulo 1, verso 1. Vamos ler juntos, já que é apenas um único verso? 1, 2, 3. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, essa carta escrita por Tiago é um imperativo a assuntos práticos da vida cristã. Ela é incisiva quanto à necessidade de não somente crer, mas também colocar em prática a fé professada. Sabe, é aquela ideia de teoria e prática têm que andar casadas. E Tiago, ele é incisivo nessa fala de que a vida cristã, ela precisa ser uma vida, né, que reflita, né, em tudo aquilo que nós fazemos, não apenas teoricamente, mas colocarmos ela na vida. E é interessante que Tiago, ele é um exemplo disso. Logo no início, nós vemos o remetente desta carta, né, se identificando como Tiago. E esse nome é a forma moderna para o nome Jacó. Ambos significam suplantador ou enganador. Assim como hoje, o nome Tiago, no primeiro século da era cristã, também era muito comum. Normalmente, quando a gente chega em uma igreja, é muito difícil a gente não encontrar um irmão chamado Tiago. Aliás, nosso irmão chamado Tiago, ele está hoje conosco, né? E se nós rapidamente pararmos para pensar em algumas igrejas, né, que compõem o nosso presbitério, né, de um irmão chamado Tiago. Eu lembro aqui rapidamente da igreja de Vila Norma, né, que tem um irmão chamado Tiago. Esse nome era comum também na primeira era da igreja cristã. Por exemplo, a gente vê em Atos, capítulo 12, né, Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, que foi morto, primeiro mártir. Nós temos Tiago, o filho de Alfeu, lá em Mateus, capítulo 10, Tiago, o menor, e nós temos também Tiago, o meio-irmão de Jesus. Quando a gente para olhar o Novo Testamento, a gente consegue facilmente identificar diversos personagens nas Escrituras Sagradas, né, que tem e que possui esse nome. O interessante é que os comentaristas, eles afirmam categoricamente que a autoria dessa carta é Tiago, o meio-irmão de Jesus. Até porque o apóstolo Tiago, um dos primeiros mártires da igreja, ele não poderia ter escrito essa carta por conta da sua morte prematura. E o período em que ela aparece para nós, já somente o Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele poderia ter escrito essa carta, porque essa carta é uma carta que apresenta um cunho de autoridade, um cunho de liderança, e ele fala de uma forma muito incisiva, e somente dois poderiam ter esse poder de escrever de forma tão incisiva essa carta. Ora, seria o apóstolo ou Tiago,
o meio-irmão de Jesus, que foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. Então, como o primeiro Tiago, o apóstolo, ele foi morto, o primeiro mártir da igreja, somente o meio-irmão de Jesus poderia ter escrito essa carta. E por isso os comentaristas, de forma incisiva e categoricamente, afirmam que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele é o autor dessa carta. O interessante também, né, que Tiago, ele não apenas aparece para nós como aquele que liderou o concílio de Jerusalém em Atos dos Apóstolos, o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago que nós estamos falando, ele também nem sempre foi cristão, ou seja, creu em Jesus Cristo. Por exemplo, quando a gente pega as Escrituras Sagradas, nós vemos que próximo ao período da Páscoa, esse Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele incitou Jesus a mostrar-se em Jerusalém de forma irônica. Ou seja, ele disse, você não disse, mostra logo em Jerusalém, onde estava acontecendo a festa da Páscoa, e diz então para todos que você é o Filho de Deus. E essa fala dele aparece de forma pejorativa, aparece de forma irônica ao próprio Jesus. Aliás, é o evangelista João, no seu capítulo 7, verso 5, que ele vai dizer que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Provavelmente, meus irmãos, é quando Jesus, de forma ressurreta, aparece a este Tiago, o meio-irmão dele, é que os olhos, então, dele se abrem para a fé. E isso está registrado em 1 Coríntios 15, lá no verso 7. E agora nós vemos esse Tiago, que antes não cria, que antes falava até de forma pejorativa em relação a Jesus Cristo, seu meio-irmão, agora se entregando à fé. E sendo visto em Atos dos Apóstolos, exercendo uma posição de destaque na igreja e liderando o concílio de Jerusalém. Meus irmãos, apesar da posição de destaque e de ser o meio-irmão do próprio Jesus Cristo, ele inicia a sua carta dizendo, ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui é onde eu quero pensar juntamente com os irmãos. A palavra usada aqui por Tiago é uma das palavras no grego, né, que descreve aquilo que é escravo. Por exemplo, a gente tem no grego a palavra diáconos, por isso diácono da igreja, que significa literalmente escravo. A gente tem a palavra no grego hipereta, que significa também um outro tipo de escravo. Mas, em especial aqui, Tiago, ele usa a palavra doulos, que também significa o escravo, alguém que está permanentemente em servidão, em sujeição a um mestre. Ele inicia a sua carta dizendo, Tiago, o escravo de Cristo. Ele se identifica como uma pessoa que está presa a Cristo e mostra humildade em sua fala, porque Tiago, ele, além de ser o meio-irmão de Jesus, imagine comigo, meus irmãos, ele é o irmão de Jesus, ele é o líder da igreja em Jerusalém, mas agora de forma humilde, ele diz ser escravo de Cristo, alguém que está submetido, alguém que está sob a autoridade do seu próprio irmão e do Filho de Deus. De forma humilde, ele inicia a sua carta reconhecendo a sua posição de servo. É interessante também nós notarmos que Tiago, ele diz ser servo de Cristo, e ele também utiliza a palavra Senhor. E aqui há uma expressão também importante para isso, porque o termo usado aqui, Senhor, é o termo Kyrios. Esse termo, ele está ligado ao reconhecimento da autoridade e domínio. Por exemplo, no período imperial, onde os Césares dominavam naquele período,
eles eram reconhecidos como Senhor. E esse Senhor aqui, esse termo Kyrios, é dado para aquele que é reconhecido como Deus, porque os imperadores, dentro do período romano, eles autodenominavam deuses. E quando o Tiago, ele está dizendo na sua carta que ele é servo, mas também ele é servo do Senhor Jesus Cristo, ele está agora em detrimento do reconhecimento de César como Deus, que estava dominando aquele período. Aliás, Jerusalém era província de Roma. Agora ele está reconhecendo a autoridade e o poder de Jesus Cristo em relação ao poder de César. Ele está dizendo: Deus, Jesus Cristo, meu irmão, filho de Deus, ele era o meu Senhor. Por exemplo, a gente percebe nos documentos históricos esse termo Kyrios, representando, por exemplo, a fala de Nero, de Trajano, de Domiciano e outros imperadores daquele período em que eles viveram. Quando Tiago ele usa esse termo, ele está dizendo que o Senhor é quem governa a vida dele, não César. O Senhor, o seu irmão, é quem tem autoridade sobre a vida dele. E perceba que, após essa identificação, ele agora aponta os destinatários dessa carta. Ele então vai dizer: as 12 tribos que encontram-se na dispersão, ou na diáspora. Tiago, meus irmãos, ele está escrevendo essa carta para o povo de descendência judaica que vive fora dos limites de Israel e entre outras nações. Quando a gente fala aqui diáspora, isso está representando a dispersão, e nós lembramos de alguns momentos na história de Israel que ocorreu essa dispersão. Por exemplo, quando houve a invasão assíria nas 10 tribos do norte de Israel, a Síria invade e pega aqueles que estão ali e espalham para outras nações. E insere nessas 10 tribos também pessoas de outras nações. E aí vai se tornar aquele povo de raça mista, no qual os judeus que moravam em Jerusalém não tinham simpatia por aqueles que moravam na parte do norte, que eram conhecidos como os samaritanos. Lembram, né, de Samaria, a mulher que estava no poço, no qual os judeus, para não passar na terra de Samaria, os judeus que tinham a linhagem pura, eles preferiam dar uma volta enorme só para não estar em contato com eles. Aliás, Jesus ele está justamente na região da Galileia quando ele nasce e quando ele prega. É em Nazaré que ele vive a maior parte da vida dele. E quando dizem para Natanael: nós encontramos aquele a qual a profeta e as leis falaram sobre ele, e ele vem de Nazaré. O que Natanael fala? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era justamente esse sentimento, né, em relação aos samaritanos que não tinham uma raça pura, que não era tão apegado à religiosidade. Os judeus que tinham a raça pura, que era da parte sul de Israel, das 2 últimas tribos, então eles agiam dessa forma. Mas a Síria invadiu primeiramente a parte norte e espalhou. Mas depois veio na parte sul a Babilônia. Invadiu também, destruiu os muros, o templo, e levou cativo diversas pessoas. E aí nós temos agora um outro momento da diáspora. Posteriormente a esse período, nós também vemos, mais tarde, milhares de judeus que passam a viver fora das fronteiras de Israel, da cidade natal. E é a estes que Tiago está escrevendo. Por isso a carta de Tiago é uma carta conhecida como a carta católica, ou seja, uma carta universal, porque diversas pessoas
irão ler essa carta. E esses crentes judeus que estão espalhados por diversos lugares, que creem em Jesus Cristo, eles estão passando perseguições, eles estão passando lutas, inclusive muitos estão morrendo porque confessam o nome de Cristo. E é mediante a isso que Tiago escreve essa carta para dizer: independente daquilo que vocês estão vivendo, vivam a vida de Cristo na prática. Se tiver que morrer, morra pelo nome de Cristo, mas não abandonem a fé. É por isso que nós e muitos teólogos denominam essa carta como a carta da prática cristã, porque eles precisam, além da teoria, além da fala, colocar na vida o Evangelho. Meus irmãos, e eu quero rapidamente refletir com os irmãos aqui em algumas características que nós cristãos precisamos ter, que é apresentado pelo o nosso irmão Tiago. A primeira característica que eu vejo aqui é o reconhecer a sua posição de servo. Porque Tiago, ele inicia a sua carta reconhecendo a sua posição de servo, de escravo. Tiago assumiu a liderança da igreja em Jerusalém, depois que Pedro foi libertado da prisão. Tiago falou com autoridade durante a assembleia em Jerusalém. Ele foi reconhecido como líder da igreja. Ele encontrou-se com Paulo para ouvir o seu relato sobre as missões no mundo gentílico. E a tradição ensina que foi este líder estimado, influente, que escreveu a epístola. Meus irmãos, Tiago está escrevendo para os crentes que estão espalhados pelas nações. Ele poderia aqui se identificar como o irmão de Jesus, na carta iniciando. Ele poderia dizer: eu escrevo, Tiago, o filho de Maria, irmão de Jesus Cristo. Mas ao invés disso, Tiago não usa essas palavras. Ele diz: Tiago, o escravo de Cristo. Ao invés dele usar prepotência, ele usa humildade. Ele reconhece a sua posição de escravo, alguém que está permanente em sujeição ao mestre. Tem um comentarista chamado Fritz Gusenberg. Ele diz a respeito de Tiago: ele não tem nada que ainda lhe pertença pessoalmente: tempo, forças, dons, serviços, pertence ao seu Senhor. Somente a vontade dele é determinante na vida de Tiago. Meus irmãos, essa deve ser a característica de todos aqueles que são servos de Cristo. Tiago, ele entende que não é o título ou a posição que é o fator cativante da sua liderança. Tiago entende que não é a posição que determina quem ele é. Tiago, ele entende que o que determina a vida cristã dele é o serviço, é a submissão à autoridade de Cristo Jesus na vida dele. A maneira como espelhamos o bom exemplo de Cristo, meus irmãos, deve, de fato, ser relevante e preponderante em todo aquilo que nós fazemos. Quem é você? Você pode ser prefeito da cidade de Mesquita, o governador do estado do Rio de Janeiro, um desembargador. Você pode ser a autoridade máxima das nossas forças de segurança pública ou federais, mas aqui dentro, todos nós somos servos de Cristo. Não é a sua posição que deve se impor dentro da igreja, porque aqui todos nós reconhecemos Cristo como o único soberano das nossas vidas.
respeitamos as autoridades, respeitamos aquilo que Deus constituiu, inclusive para o governo da igreja, mas todos esses entendem a premissa de que fazemos isso como servos de Cristo, para o benefício e para o crescimento da igreja e da sociedade. Meus irmãos, Tiago, ele entende isso. Tiago, ele entende o que é ser servo. Tiago, ele entende o que é entender, o que é estar debaixo da vontade de Deus. Aliás, foi isso mesmo que Cristo nos ensinou. Cristo é o maior exemplo de liderança e de servo, porque ele, sendo líder, ele constrangeu os seus discípulos quando assumiu a posição de escravo e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Por quem é que, dentro daquela cultura antiga judaica, quando os viajantes chegavam da rua cheia, com os pés cheios de sujeira, para entrar dentro da casa, do aposento, o escravo vinha com uma bacia e lavava os pés dessas pessoas primeiro para poder entrar e se assentar. Agora Jesus, ele assume a posição do escravo. E aí Pedro vai dizer, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus vai dizer para Pedro, se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o que Pedro fala? Então lava todo o meu corpo também, né? Mas Jesus, ele assume dentro daquele contexto ali a posição de um escravo, que era comum na casa de todo judeu. E agora assenta os seus discípulos e lava os pés dele. A liderança de Jesus é uma liderança de serviço, é uma liderança de amor, é uma liderança de compaixão, é uma liderança de entrega. O texto em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se e foi encontrado na condição de servo. Perceba que essa deve ser a realidade e a vivência de todo o cristão. Viver dentro dessa perspectiva servil, de amar, de se entregar, de ser voluntário, de abençoar as pessoas que estão ao nosso lado, olhando primeiro para aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O líder, o Filho de Deus, que se entrega como o mais vil pecador, mas sendo plenamente santo. Meus irmãos, essa é a característica que deve reinar sobre a vida do cristão, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Estamos aqui como escravos de Cristo. Antes, nós éramos escravos do pecado, dominado, regido, submetido às vontades da nossa consciência carnal. Não conseguíamos nos desprender daquilo que grita dentro do homem e que leva o mesmo a viver em mazelas profundas. Mas Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Temos liberdade, meus irmãos? Sim. Mas aonde está essa liberdade? A liberdade está em ser escravo de Cristo. É por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos escravos de Cristo. Se eu vivo para Cristo. Mas se morrer, amém. Glória a Deus, porque é lucro, porque estarei também vivendo eternamente para Ele. Meus irmãos, mas perceba que Tiago, ainda nesse primeiro verso, ele apresenta uma outra característica
também relacionada a nós outros. Ele vai dizer que ele também, Jesus Cristo, é o seu Senhor. E como eu disse, ser cristão no primeiro século da era cristã não era coisa fácil. Os cristãos em geral, eles eram muito hostilizados por não acreditarem nos deuses greco-romanos. A cultura imperial e de culto a César e aos deuses greco-romano, meus irmãos, fazia parte de toda a relação social. Os cristãos, eles eram perseguidos por confessar o nome de Cristo. As festas que aconteciam dentro da cidade, os cristãos, eles não podiam conviver ou comungar com eles, porque muitas vezes eram dados em prostituições carnais. Os cultos a esses deuses, a Afrodite, por exemplo, eram cultos que envolviam relações e prostituições. E aí, os cristãos que pregavam a moralidade, eles viviam a parte daquela sociedade corrupta que era entregue à imoralidade. E aí, por conta disso, eles eram rechaçados, por conta disso, eles eram perseguidos, por conta disso, eles eram aprisionados, por conta disso, eles eram mortos muitas vezes, e é isso que os cristãos estão vivendo. Mas Tiago, em detrimento de tudo isso e do contexto que ele está inserido, ele está dizendo: César não é o meu Senhor. Ele está dizendo: os deuses gregos também não é o meu Senhor. Ele está dizendo: Cristo, Ele é o meu Senhor. E ele convoca esses crentes a assumirem a mesma posição diante da cultura caída. Meus irmãos, quem é o seu Senhor dentro dessa cultura que nós estamos vivendo? Quem é que rege a sua vida? Quem é que domina a sua vida? É Mamon? É o dinheiro que controla a sua vida? É, por exemplo, o antropocentrismo que está assumindo o lugar de Deus na sua vida? E tantos outros deuses que nós vemos dentro da nossa sociedade caída. Como disse Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas aqui, Tiago ele está dizendo, em detrimento dessa sociedade caída que luta contra a igreja, você precisa permanecer reconhecendo que Deus é o Senhor da sua vida. E reconhecer Ele como o Senhor da sua vida é submeter todas as suas vontades a Ele. Aliás, nós dizemos, que muitas pessoas reconhecem, aceitam a Jesus, apenas como Salvador. Já ouviu essa fala? E não apenas como, e não como o Senhor da vida deles. Nós precisamos entender que Ele é o único que nos dá a salvação, mas também Ele é o Senhor das nossas vidas. Tudo em nós precisa estar submetido à vontade dEle. Tem coisas que nós olhamos nas Sagradas Escrituras, às vezes nós queremos separar. Dizer, isso daqui é para o meu irmão, fulano de tal, para mim não. Mas a Bíblia não é a nossa regra de fé e prática? Ela não é cristocêntrica e nos apresenta aquilo que Cristo é para a vida da igreja? E às vezes nós queremos colocar isso à parte, apontando princípios que devem ser adotados e outros princípios que não devem ser adotados. Ou é ou não é. Ou Ele é o Senhor da sua vida ou não é o Senhor da sua vida. E perceba que Tiago ele está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Ele está dizendo Kyrios. O mesmo título que é dado a César, ele está dizendo, é o mesmo título que é dado ao meu irmão, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é quem eu adoro. Meus irmãos, Jesus não é apenas nosso co-irmão, Ele é o nosso Senhor, e deve exercer autoridade e domínio sobre a nossa vida. Mas que isso devemos reconhecer a sua soberania, apesar dos pesares. Porque é isso que Tiago está dizendo para aquela igreja.
para os crentes que estão passando perseguição. Está doendo, o martírio está chegando, vocês estão ficando desempregados por conta dessa cultura que luta contra vocês, mas não desista da fé, não desista de Cristo, coloque a vida, o Evangelho na vida. O Evangelho é prática, não é teoria. Tiago está nos lembrando sobre isso. Meus irmãos, Jesus também nos ensina muito sobre esta posição, em que reconhece a vontade soberana de Deus Pai. Quando nós olhamos para a economia da Trindade, onde Jesus está como filho e vestido de carne, para nós que temos a mente limitada, ele reconhece a vontade de seu Pai, apesar dos pesares. Talvez possamos nos lembrar aqui do momento em que Jesus está no Getsêmani. Ele, como homem, plenamente homem, sentiu as mazelas, as dores que todos nós sentimos. E ele sabia, naquele momento ali, que a cruz viria. Mas ele se submete à vontade do Pai. No Getsêmani, os vasos sanguíneos chegam a romper pela agonia. Ao invés de suor nos poros, sai sangue. E ele diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Meus irmãos, precisamos observar essas características para a vida cristã. Cristianismo é prática. Cristianismo não é apenas teoria. Cristianismo não é viver dentro das limitações dessas quatro paredes e dizermos que somos cristãos. O cristianismo está para além dessas portas. O cristianismo nos convoca a sair. E como luzeiros no mundo caído, refletirmos a imagem e a luz de Cristo. Existe aquela historinha, né? E eu quero encerrar com essa historinha. O vagalume, o Turli, aquela luz dele incomodava a serpente. E a serpente corria atrás do vagalume. Até que chegou um momento que o vagalume falou: mas por que você me incomoda e me persegue tanto? A serpente falou: porque essa luz que você emite me incomoda terrivelmente. A vida do cristão é dessa forma. Jesus, ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. No mundo caído, marcado pelo pecado, aquele que reflete a vida moral e o exemplo de Cristo vai ser perseguido. A pergunta é: como nós nos comportaremos diante disso? Se você e eu reconhecemos Jesus como nosso Senhor, e se nós somos servos de Cristo, nós continuaremos a refletir a luz, independente das perseguições, das lutas, das dificuldades, dos pesares. Jesus, ele diz: bem-aventurado são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Nós somos felizes e somos nessa manhã conclamados a não viver apenas na teoria, falar
é muito fácil. Todo mundo tem um discurso bonito, não é? Todo mundo tem uma boa oratória. Até convence. Meus irmãos, difícil é colocar na vida. A gente vê os dias relacionados às eleições, os discursos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Depois que passa, cadê? A gente não foi chamado para ser como tais pessoas. A gente foi chamado para cumprir aquilo que falamos, para professar diante do mundo aquilo que somos em Cristo Jesus. Palavras, já dizia a música, né? Não tem uma música? São apenas palavras. Meus irmãos, vivamos a vida cristã. Coloquemos na prática. Amém?